E a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Cultura, vai promover o restauro do Museu Histórico Sorocabano, o Museu da Estrada de Ferro Sorocabana, o Casarão Brigadeiro Tobias e do prédio anexo à estação ferroviária, atual barracão cultural e Casa do Turista. A iniciativa ocorrerá por meio de um convênio com o Ministério do Turismo por meio da mandatária Caixa Econômica Federal. Sorocaba, muitas vezes a gente pisa em cima da história e não se dá conta, né, Oswaldo Duarte Filho? Dias atrás passava com o meu pai pelo Palacete Scarpa, né? E meu pai dizia o seguinte: olha só, que a gente vê a história da cidade jogada, né? Você vê se deteriorando. E quando a gente vê esse tipo de notícia é muito importante. Mas qual que é a realidade hoje, dentro desse contexto, dentro disso que coloca a prefeitura, desse restauro que deve ocorrer, Oswaldo? Oliveira, hoje você traz ao povo sorocabano e da região de Sorocaba, principalmente aos estudantes, uma notícia onde irá resgatar a história da ferrovia de Sorocaba, restaurando esse prédio do Museu Ferroviário. Sorocaba, como todos sabem, é o berço da ferrovia, através da implantação da estrada de ferro sorocabana, do então fundador, que foi o Matheus Mailaschi, e ele implantou esse sistema de ferrovia aqui na cidade de Sorocaba. Se tudo isso não bastasse, há um museu ferroviário aí em Sorocaba, próximo à Rua Álvaro Soares, Rua Souza Pereira, naquela ligação ali, onde a questão de mais ou menos uns 20 anos atrás, 20, 25 anos atrás, foi implantado o Museu da Estrada de Ferro Sorocabano. Houve orientação de pessoas ligadas a esta área que vieram assim colaborar para a implantação. O museu estava esquecido, estava totalmente deteriorando. Você mesmo teve a oportunidade, Oliveira, em uma ocasião em que nós fizemos o resgate, um dia após o Natal, nós fizemos uma filmagem desse casarão que está ali localizado nessa área do Museu Ferroviário, onde, infelizmente, estava esquecido no tempo e as autoridades não tomavam nenhuma providência no sentido de conservar esta maravilhosa área que está localizada naquele local ali, em frente à antiga estação da ferroviária, que é da estação de ferro Sorocabana, que depois passou a FEPASA, onde os trens vinham da divisa, vinham do Mato Grosso até São Paulo, Mato Grosso, até a Bolívia. E ali, aquela estação ferroviária que está localizada, ela é um ponto histórico da cidade de Sorocaba, porque a maioria, somente dos sorocabanos, trabalharam na estrada de ferro sorocabana, na restauração de máquina. Eu mesmo sou neto de ferroviário e filho de ferroviário que trabalhou. Meu avô, saudoso Carlos Duarte, ele trabalhou na estrada de ferro sorocabana, ele era celeiro, conhecido como tapeceiro. Meu pai foi ferroviário e trabalhou na estrada de ferro noroeste do Brasil, em Mato Grosso, em Aquidauana. Então, a gente tem origem, toda a maioria dos sorocabanos não teve um parente, ou não teve um amigo, ou um vizinho, nem a questão de idos anos atrás, que trabalhou na Sorocabana. Portanto, o que está fazendo a Caixa Econômica Federal, através do governo federal, o governo do prefeito Rodrigo Manga, através do secretário da Cultura, hoje eles estão investindo 750 mil reais quase 750 mil reais por parte da Caixa Econômica Federal, o governo federal, e quase 500 mil reais por parte do município. Essa união entre Estado, entre a União Federal, que é o governo federal, e ao município, isso daí vem de encontro aos anseios da população. Porque o povo que não preserva a sua história, ele apaga a sua memória. E nós não podemos deixar apagar a história da Estrada de Ferro Sorocabana, do Museu Ferroviário
que traz no tempo o que era no passado. E as crianças estão aprimorando o seu conhecimento cultural da nossa querida e amada terra de Sorocaba. Parabéns ao governo federal e parabéns ao governo Rodrigo Manga, que toma essa iniciativa através de seu secretário da Cultura. Importante, importantíssimo, viu, Oswaldinho? Eu fiquei muito feliz também com essa informação. Você sabe que eu tenho aí, ao longo da carreira, 7 prêmios de melhor reportagem, e todas elas focadas aí, ou pelo menos a grande maioria delas focadas para a história de Sorocaba, a Estrada de Ferro Sorocabana, o Caminho das Tropas, a história de Brigadeiro Tobias, e aí segue quando a gente vê Sorocaba e sua história, onde conta a história de todos esses bravadores que passaram por aqui. Então Sorocaba é muito rica, a gente pisa muitas vezes em cima da história e não sabe por onde está passando. Vejo como uma iniciativa muito importante, e você é a autoridade maior para poder falar sobre esse assunto, como bem disse. Oswaldo, vamos colocar um outro assunto aqui na esfera nacional. Notícia quente: o presidente Jair Bolsonaro oficializou agora, né, de madrugada, hoje, agora pela madrugada no Diário Oficial. Quem tá pegando o Diário Oficial agora tá vendo essa informação. A indicação do advogado-geral da União, André Mendonça, ao Supremo Tribunal Federal. Para assumir, portanto, o cargo, Mendonça ainda terá que se submeter a uma sabatina no Senado Federal, e sua indicação será votada em plenário. Vamos ver essa indicação aí do presidente Jair Bolsonaro ao André Mendonça, Oswaldo. Eu vejo como normal, porque é indicação do presidente, e ele vem da Advocacia Geral da União, é uma pessoa competente, concursada, e agora ele terá que ser submetido à apreciação do Senado. Como você bem disse, será sabatinado, a palavra sabatinada, porque ela vinha... Os alunos da escola faziam uma chamada oral na época, né? Que era o sábado, por isso sabatina. Esse que é a origem do nome da sabatina, porque era o sábado. E eu vejo como normal a indicação. Outros nomes também foram: o presidente do STF, foi colocado para apreciação, Humberto Martins, mas não foi escolhido pelo presidente. Bem como outros nomes também que foram colocados aí, como o atual procurador-geral da União, né? Indicado pelo presidente Bolsonaro, mas infelizmente esses dois não foram escolhidos. Agora vamos ver a resistência, como houve resistência na época por parte do atual do ministro Edson Fachin, quando indicado da Dilma, onde ele foi sabatinado por cerca de 10 horas no Senado Federal. Eu estou vendo resistência por parte de alguns senadores por ele ser evangélico. Isso não impede nada da pessoa ocupar um cargo no Supremo Tribunal Federal só por questão de religião. Então, na minha opinião, tendo capacidade, tendo a reputação ilibada, como diz a lei, a parte religiosa, isso daí não é parte impeditiva dele ocupar cargo. Isso daí é parte mais pessoal de determinados senadores que querem barrar o nome do indicado do presidente da República, que, na minha opinião, é uma pessoa que tem conhecimento jurídico. Já pensou se levasse esse critério que alguns senadores querem para dentro do Senado, e senador não poder ser ladrão, não poder desviar e tudo mais, né, Oswaldo Duarte Filho? Daí chegaríamos dentro daquilo que quer a sociedade realmente, né? Ou seja, entretanto, não é isso que se coloca no caso do André. O André, você sabe que é uma pessoa que goza de um respeito. Entretanto, ele tomou algumas decisões meio estranhas, né? Quando ministro da Justiça, inclusive com atos contra jornalistas que vão contra os princípios democráticos. Então, ali parece que ele se afastou um pouco de um determinado grupo, né? Entretanto, é muito difícil derrubar, né? Porque ele tem alguns pontos, lógico, vai ter todo esse burburinho, mas você também vê essa dificuldade, ou é mais aquele barulho, não, aquele embate? Eu estou acompanhando, Oliveira, pela mídia, a manifestação de alguns senadores, como o caso do Renan Calheiros, que já acenou algo nesse sentido
de que ele não seria um nome ideal para o Senado, para o Supremo Tribunal Federal. Ele acenou, e outros senadores. Mas acredito que o presidente tenha maioria dentro do Senado que possa garantir a sua indicação. Isso seria, creio eu, a primeira rejeição durante todas as indicações para ocupar o cargo no Supremo Tribunal Federal. São pessoas de alto conhecimento, pessoas que realmente, indo para lá, ele tem que cumprir o que determina a Constituição, ser fiel à Constituição e deixar as coisas pessoais de lado e seguir o que determina a lei das leis, que é a Constituição Federal. É aquilo que você coloca, né? Religião, é lógico que você também não pode levar a religião para dentro da Constituição, né, Oswaldo? Essa é uma... Não. A Constituição à luz da lei, acho que é isso que se busca, né? A própria Constituição, ela respeita a manifestação religiosa. Ela respeita. Uhum. Agora, a parte jurídica tem que haver um divisor de águas. A religião fica de um lado e parte jurídica fica do outro. Não fica um negócio assim, esquisito, perante os olhos do corpo jurídico, da sociedade civil, que exige que seja independente. Os poderes são harmônicos e independentes desde Montesquieu. A partir do momento que um poder quer interferir no outro, isso vai ocorrer, crise institucional. E não pode acontecer. Tem que respeitar, deixar as águas do judiciário correr livremente, como a área do executivo também correr livremente. Simplesmente agindo na matéria quando é provocada. O Supremo Tribunal Federal, ele decide no sentido daquilo que é melhor para a sociedade e se aquela lei está de encontro ao que diz a Constituição Federal. Então, na minha ótica, houve a indicação, agora ele vai ser submetido a esta sabatina perante o Senado, porque ali tem homens competentes, professores de direito, muitos professores estão ali dentro, pessoas com conhecimento. Eu acredito que ele vai ser aprovado, salvo um engano meu, mas ele será aprovado como o futuro membro para ocupar a cadeira deixada ontem pelo ministro Marco Aurélio de Mello, indicado por Fernando Collor, como o Gilmar Mendes foi indicado pelo Fernando Henrique Cardoso, ou então ministro Celso de Mello foi indicado por José Sarney, que ele deixou também, a questão de meses atrás, deixou o Supremo Tribunal Federal, o Fachin pela Dilma, o Lewandowski, que foi indicado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e outros ministros também que Lula indicou, a Dilma indicou o Barroso, e o Toffoli indicado por Dilma, então, por Lula. Então, a gente vê que são indicações do presidente. A Constituição, ela determina que seja indicação do presidente e ninguém pode modificar o que está dentro do texto da Constituição. Tá certo. Oswaldo Duarte Filho. Só não sei se o André Mendonça vai tomar cerveja com o presidente, porque dias atrás ele disse que para ser ministro teria que tomar cerveja com ele. Não sei se o ministro, o pastor, toma uma cerveja. Com certeza vai, porque existe a cerveja zero álcool, né? Boa, Oswaldo, boa. Tem horas que tem que dar uma baixada, né, Oswaldo? No ritmo, é isso aí. Não sei. É a cerveja do evangélico, né? Vamos em frente, não vamos entrar. Você já passou a receita. Vamos em frente, Oswaldo Duarte Filho. 8 ex-procuradores gerais eleitorais divulgaram uma nota ontem na qual defendem as urnas eletrônicas e afirmaram que insinuações, entre aspas, contra o sistema devem ser repelidas. No documento intitulado Em Defesa da Verdade do Sistema Eleitoral Brasileiro, os ex-procuradores afirmam que jamais houve comprovação de fraudes nas eleições. O presidente Jair Bolsonaro tem defendido a ação do voto impresso, já julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, Bolsonaro chegou a dizer que se não houver voto impresso em 2022, o Brasil pode não ter eleições. O vice-presidente da República ontem disse que vai ter eleições. E aí, Oswaldo? É um assunto que o presidente entra em polêmica e vem essas famosas fake news aí para querer provocar confusão. Quem já participou do processo eleitoral, como eu participei, Oliveira, e outros colegas participaram do processo eleitoral, entre o voto de papel, que era a cédula única,
e participou do processo de urna eletrônica, não existe nenhuma possibilidade de fraude em urna eletrônica. O que pode existir é erro pontual, às vezes uma urna, porque ela pode falhar, como o sistema que pode, aqui nós estamos conversando, via celular pode cair, pode, não resta a menor dúvida, mas não quer dizer que está havendo fraude quando cai. Então tem que respeitar. Quando ele ganhou a eleição, ele participou normalmente do processo eleitoral de urna eletrônica, não houve fraude. Ele quis insinuar que a eleição da Dilma sobre o Aécio Neves, ele quis dizer que quem ganhou aquela eleição foi o Aécio e não a Dilma. Então, a própria Aécio Neves, ele já veio e rechaçou as palavras do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que não, que quem ganhou foi a Dilma. Isso daí é respeitar o processo democrático que nós estamos vivendo no país. A urna eletrônica é uma evolução, nós temos que respeitar essa decisão tomada pelo TSE, pelos membros que organizaram a implantação da urna eletrônica. O pessoal critica, muitos criticam, é porque os Estados Unidos não aceitam. Cada um decide como é a melhor maneira. Você veja o investimento que foi feito em urna eletrônica, você veja o que vem investindo. Agora, quanto gastaria mais com urna de papel? Parece que o país só vive para a eleição, não é por aí que nós vamos. Eu mesmo já participei de eleição por urna eletrônica, já participei por urna de papel, já ganhei eleição, já perdi eleição. Isso daí não quer dizer nada, a gente tem que respeitar a decisão da urna. E ela vem com perfeição, com perfeição. Se você quiser apurar a sessão, está lá. Tem o BU de urna, boletim de urna, que cada um, nós já tivemos o prazer de trabalhar, Oliveira, em apuração, com os boletins de urna, a gente já sabia mais ou menos quem seriam os eleitos. A gente praticamente, nesse período que trabalhamos na época na Cacique, era a única emissora que tinha praticamente a marcha das apurações, a gente já sabia pela projeção quem seriam os eleitos. E nunca a Cacique errou, a Cacique chegou sempre em primeiro quando você comandava a equipe de jornalismo da Rádio Cacique e sempre chegou em primeiro lugar com as informações para o público ouvinte da cidade de Sorocaba e região, daqueles que seriam os eleitos. Então, isso daí, ficar com mimimi, com blá blá blá, que vai haver fraude na eleição, que não vai ter eleição, isso é uma conversa que sangra a democracia brasileira, que quer sangrar a democracia brasileira. É feio isso daí, é pessoa desesperada, porque se você está participando de um processo eleitoral, você tem que ter a tranquilidade de saber que o jogo está correndo. Agora, aquele que tiver perna, aquele que trabalhou melhor, aquele que levou a sua mensagem para o eleitor e conseguiu levar a sua plataforma de trabalho ao eleitor, certamente será eleito. Então, não há o que temer. Se você fez um bom trabalho, não há o que temer. Agora, vai dizer que a fraude vai existir nas urnas? Não é por aí, não. A urna está lá, ela é conferida, tem a zerésima, e praticamente quem fizer a melhor campanha leva a eleição, vai ocupar o cargo por mais 4 anos. Eu não vejo por que ficar nesse desespero. Você viu a nota por 8 procuradores que passaram pelo Tribunal Superior Eleitoral, que ocuparam o cargo também de máximo dentro da Procuradoria, são membros que vieram do Ministério Público, estão aí com a maior tranquilidade, porque eles participaram desse processo eleitoral e em nenhum momento encontraram alguma fraude. Seria até alguém que não assinasse esse processo desrespeitar a sua própria história, desrespeitar o cargo que ele ocupou. E não é isso que vai intimidar o povo brasileiro das urnas e digitar o número do seu candidato com a maior tranquilidade para escolher o próximo presidente da República, seja quem for, Jair reeleito ou outro candidato eleito, que irá ocupar o cargo para os próximos 4 anos, a partir de janeiro de 2023. Então, alia jecta est, a sorte está lançada, essa ideia de urna de voto de papel já está declarada inconstitucional, o jogo segue e os candidatos coloquem suas propostas e o eleitor saiba escolher, através do voto eletrônico, o melhor que irá representar a nossa pátria.
E vai ter eleição, sim, senhor. Sim, sim, sim. Essa conversa aí de que não vai ter eleição, nós lutamos, o povo brasileiro lutou através de eleições diretas, conquistou as eleições diretas, e não vai ser um cidadão choramingando que vai ficar aí dizendo que não vai haver eleição. Aquele que faz um bom trabalho vai para as urnas e sai vencedor. Após a eleição, o derrotado pode chorar à vontade. Toalha e lençol e fronha não falta para ninguém. Tá vendo esse homem aqui que tá falando comigo? Antes do que muitos idiotas de plantão que possam estar falando ao seu respeito, você pode até discordar, mas não desqualificar a sua fala. Esse homem um ano antes das eleições, encontrou Jair Bolsonaro no aeroporto de Brasília, quando deputado federal, e pega o seu telefone e me liga, 10 horas da manhã. Oliveira Júnior, estou ao lado do futuro presidente da República do Brasil, Jair Bolsonaro. Quer conversar com ele agora? E ali começa uma entrevista para a Rádio Cacique de Sorocaba. Naquela época, aos tais patriotas, que hoje assim se autodenominam, Jair Bolsonaro nem partido ainda não havia nem se definido em qual partido disputaria as eleições. E esse homem, já ao seu lado, dizia e afirmava categoricamente que ele seria o presidente da República do Brasil, só para termos de registro, porque hoje a tentativa é sempre de desqualificar a fala daquele a qual as pessoas, um determinado grupo, não tem concordância. Oswaldo Duarte Filho, muito obrigado e um bom dia para você. Você tem essa gravação aí nos seus arquivos. Temos. É uma gravação histórica, e eu estou aqui, Oliveira. Eu percebi naquele momento, dentro do aeroporto, gente de todos os estados brasileiros que rodeava o atual presidente Jair Bolsonaro. Respeito ele porque está no cargo, é o presidente do Brasil, você tem que respeitar, é o princípio da autoridade. Você queria desqualificar, como estão querendo desqualificar o Supremo, desqualificar o Legislativo, você está desqualificando a sua própria origem, a sua própria raiz. Nós temos que respeitar, e o único meio de você aprimorar cada vez mais a classe política brasileira, a classe do judiciário, é você indo às urnas e indicando o presidente, porque o membro do Supremo Tribunal Federal é indicado pelo presidente. E o presidente é a voz do povo. É a voz do povo. É a voz do povo. Então, a partir do momento que as instituições começam a ficar rachadas, que é provocar crise institucional, isso não vai acontecer no nosso país. Jamais vai acontecer. Eu quero dizer, Oliveira, muito obrigado aos ouvintes da RMS News que você implantou, dizer que eu estou à sua disposição quando você precisar. Eu estarei aqui sempre presente na chamada do seu coração. Conte comigo, meu amigo. Obrigado, amigo Oswaldo Duarte Filho, advogado, especialista político, analisando os principais assuntos desta edição.